Cumprimento meus queridos com a leitura da Palavra de Deus, conforme registra o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma eu os cumprimento, com a graça e com a paz do nosso Deus. O assunto a ser estudado nesta oportunidade é escatologia, uma doutrina teológica muito importante das Escrituras Sagradas. Portanto, para o estudo da escatologia, eu o convido a observar alguns slides para que possamos aprender de forma audiovisual. Vamos então crescer um pouquinho mais? Vamos lá? Escatologia é o tema com o qual vamos trabalhar. À guisa de introdução, podemos dizer que escatologia é a doutrina que trata de assuntos relacionados com os últimos tempos. Etimologicamente, o termo escatologia deriva da palavra grega eschatos. Significa último, o fim, o término. Deus é o Criador do tempo e do espaço. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Moisés registra: no princípio criou Deus os céus e a terra. Exatamente neste primeiro dia da criação, Deus fez o céu e a terra, Deus fez todas as coisas e Ele criou também o tempo. Escatologia é propriamente a cessação do tempo. É o tempo dando lugar à eternidade. O objetivo de estudar escatologia. Será que estuda-se escatologia para satisfazer curiosidade? Não. Estuda-se escatologia para causar pânico? Também não. Não é este o propósito de estudar escatologia, causar medo? Não. Escatologia é uma doutrina que se estuda para consolar a igreja na terra. O povo de Deus precisa de consolo na terra. É por isso que a palavra do nosso Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, nos diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com a palavra escatológica, com a doutrina de que Jesus vem para buscar seu povo. Outra abordagem importante na questão da escatologia é a interpretação do termo 1000 anos, conforme registrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Esta interpretação indica a nossa compreensão escatológica ou a compreensão escatológica da igreja. Observe a expressão: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A interpretação destes 1000 anos é fundamental para a compreensão do conceito que se faz da escatologia. Primeira interpretação é a chamada interpretação literal, isto é, os literalistas, eles pegam a expressão 1000 anos e a interpretam de forma literal, isto é, 1000 vezes 365 dias. Estes 1000 vezes 365 dias, considerando 365 arredondado como sendo um ano, seria então 1000 anos. Isso aí de forma literal. Uma outra interpretação poderia ser pensar que este número é apenas uma alegoria, isso não significa nada. Também não é uma
postura muito apropriada. E nós temos uma interpretação chamada figurada, isto é, que este período de 1000 anos significa um período. Este período é um período por tempo indefinido, não se categoriza em números, mas um tempo, apenas um período de tempo. E é assim que uma grande parte dos teólogos da linha reformada interpreta esta expressão. Então, os 1000 anos seria interpretado mais de forma figurada, como sendo um período de tempo. A ocasião do milênio é muito importante considerar este aspecto. Vamos verificar antes e após. O milênio antes da segunda vinda de Cristo e o milênio após a segunda vinda de Cristo. Os pré-milenistas acreditam que Jesus fez a sua segunda vinda e depois instaurou o milênio. Os pós-milenistas acreditam que acontece o milênio primeiro e depois Jesus vem. Então veja bem, a segunda vinda de Cristo é o elemento determinante. Ele veio antes do milênio ou ele veio após o milênio? 4 interpretações sobre o milênio são muito importantes. Veja bem, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, terceiro, pós-milenismo. Veja bem que os dois aqui são pré. Então, pré-milênio. Para eles, Jesus vem antes e instaura o milênio. Para o pós, o milênio acontece antes da vinda de Cristo. E a quarta interpretação é amilenismo. Amilenismo é propriamente a interpretação dos reformadores. Isto é, a maioria dos reformadores. Aqui temos um quadro que nos ajuda a compreender até certo ponto esses elementos. Aqui temos primeiramente o pré-milenismo histórico. Veja que aqui está a segunda vinda de Cristo e aqui está o milênio. Viu como nós falamos? Pré-milênio. Jesus veio antes do milênio. Eles acreditam que Satanás vai ser preso somente depois que Jesus vier na sua segunda vinda. Aqui você observa, aqui o período da igreja, a grande tribulação. Nessa grande tribulação tem apostasia, conversão dos judeus, anticristo. Depois a ressurreição dos justos, que é a primeira ressurreição, arrebatamento da igreja. Jesus vem e instaura o milênio. Depois do milênio, Satanás é solto e vem a ressurreição dos ímpios e o juízo final. O pré-milenista dispensacionalista é diferente do histórico porque ele acredita em 7 dispensações, conforme aqui, as dispensações da inocência, da consciência, do governo, da promessa, da lei, da graça e do reino ou do milênio. Acreditam eles que nós estamos hoje vivendo o período da graça. O restante aqui não vai diferir muito do anterior, e então você observa como é a sua interpretação. O pós-milenismo acredita que vai acontecer uma guerra entre o bem e o mal. Num primeiro momento, o mal está ganhando do bem por causa da entrada do pecado no mundo. Mas no final das contas, o bem vai vencer o mal, porque vai haver um progresso do Evangelho. E nessa progressão do Evangelho, o bem vai ganhar do mal. Mas não é uma interpretação muito apropriada, ainda que eles acreditam que o milênio seja antes da vinda de Cristo. Por isso que é pós-milênio. Jesus vem depois do milênio. A posição amilenista, que é a que nós defendemos, no caso eu prefiro,
a posição amilenista, acredita que Deus criou todas as coisas, o tempo, o espaço, e vai ter um término com o novo céu e a nova terra. Jesus veio na sua primeira vinda, o reino de Deus já estava estabelecido, mas o reino foi então agora inaugurado com a vinda de Jesus. A primeira vinda e a segunda vinda, observe aqui, compreende o período do milênio. Então, milênio já, nós já estamos vivendo os 1000 anos, não propriamente literal, mas é vamos dizer assim, uma interpretação figurada. Nós cremos que é uma figura de linguagem. A palavra 1000 anos significa um período de tempo, é o período que compreende a primeira vinda até a segunda vinda. Nós temos passagens na Bíblia Sagrada que ensinam para nós, como em João capítulo 16, nós temos o versículo de número 11, quando diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, ele prendeu Satanás. Satanás está preso durante os 1000 anos. Na sua segunda vinda, Jesus vai soltar Satanás. Vai acontecer a grande tribulação e a igreja vai enfrentar a grande tribulação. Vai acontecer a ressurreição, a transformação dos vivos e o arrebatamento da igreja e a nossa descida para a execução do juízo final. Para onde vai o homem após a morte? É uma pergunta com respostas divergentes. A existência do homem após a morte. Veja bem que na teologia isso é conhecido como estado intermediário. É o estado que compreende o período entre a morte e a ressurreição do corpo. Para onde vai o homem após a morte? Várias religiões têm posições diferentes. Por exemplo, o catolicismo acredita em 3 questões. Primeiro, purgatório é para onde vão os mortos com pecados veniais, isto é, pecados que são perdoáveis. Sofrem para purgar e para purificar. O limbus patrum era para onde iam os crentes do Antigo Testamento, mas com a ressurreição de Jesus, eles saíram de lá e foram levados para o céu. O limbus infanto ainda é atual. Os católicos acreditam que é o lugar para onde vão as crianças não batizadas. Elas ficam num lugar neutro, sem as bênçãos do céu. Lá não é nem céu e nem inferno. E elas ficam eternamente nesse estado neutro. Então é por isso que os católicos têm tanta pressa em batizar as suas crianças. As testemunhas de Jeová e os adventistas do 7º dia interpretam que após a morte a alma fica dormindo, isto é, o chamado sono da alma, é um sono profundo, em inconsciência absoluta. Mas não é assim que os crentes reformados acreditam. A palavra de Deus nos ensina que nós ficamos vivos na presença do Senhor. E eles acreditam também no aniquilamento do ímpio. Eles não acreditam que existe um inferno eterno. Eles acham que o inferno é por um período curto de tempo. Depois o ímpio vai ser aniquilado. Aí deixa de existir inferno e vai existir só paraíso. O Espiritismo acredita na reencarnação. Ou a alma sai do corpo, fica vagando até encontrar outro corpo para reencarnar. A Igreja Reformada ensina que o homem só é completo na unidade psicossomática. A palavra psico é alma e a palavra soma é corpo. A morte é a separação temporária desta unidade psicossomática. O corpo volta ao pó, mas o espírito, a alma, volta para Deus. A alma volta para Deus. O espírito volta para Deus.
Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ensina com muita clareza isso, e essas outras passagens também. Para onde vai o homem após a morte? Os termos Sheol e Hades é, de fato, para onde vai os mortos. Sheol é um termo hebraico, Hades é um termo grego. Eles podem significar o lar celeste, pois o crente após a morte segue imediatamente para o paraíso, para estar com Cristo. O crente passa a usufruir o estado de gozo celeste, as bênçãos dos céus imediatamente após a sua morte. Vamos observar algumas características da segunda vinda. Ela é pessoal, ela é física e ela é visível e repentina. Fatos que marcarão a segunda vinda, ou sinais que são visíveis e sensíveis a todas as pessoas. São sinais que evidenciam a graça de Deus. A proclamação do Evangelho a todas as nações. Ninguém vai ficar sem o testemunho do Evangelho. Nenhuma nação vai ficar sem o testemunho do Evangelho. Considerando nação como uma nação étnica. E a plenitude de Israel, isto é, judeus e gentios constituindo a igreja, constituindo o povo de Deus. Esta é a plenitude de Israel. Sinais que indicam oposição, tribulação, apostasia, considerando que o crente não apostata da sua fé, o anticristo, sinais que indicam o julgamento, guerra, terremotos, fome. Na segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos precede a transformação dos vivos. Não podemos nos esquecer disso. O arrebatamento da igreja acontece quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, a igreja sobe e encontra com Jesus e depois a igreja desce com Jesus para a execução do juízo final. E aqui está o juízo final. Inferno eterno. O termo grego para inferno é Gehenna. Ge significa terra e Enan significa os filhos de Inom. Era um terreno que ficava ao sul da cidade de Jerusalém, onde era o lixão da cidade, onde o povo jogava o lixo e lá tinha fogo que o povo colocava e enxofre. O enxofre alimentava o fogo não apagava. Por isso que a Bíblia fala nesses textos em o fogo nunca apaga e o seu verme nunca morre. É por causa dos elementos, a comida em estado de putrefação ajuntava gusanos, ajuntava bicho. E o céu é o local para onde vai o povo de Deus. Nós cremos que nós vamos morar no novo céu e na nova terra, de acordo com o Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 9. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Assim nós encerramos o nosso estudo de escatologia, considerando alguns elementos da nossa transparência. Portanto, que Deus te abençoe ricamente. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é jairocosta16@gmail.com. Deus te abençoe.